Utilizando o App Scrapping, será que a gente consegue obter algumas informações da página do Infomoney, tais como altas e baixas para um determinado dia? Nesse vídeo eu vou tentar responder essa pergunta. Desde já eu gostaria de agradecer aos alunos Homero e Roberto do nosso curso de Python para mercado financeiro, que fizeram essa pergunta, né, se a gente conseguia utilizar as técnicas de web scraping. Eles perguntaram se seria possível obter essa informação da página de altas e baixas do Infomoney, que mostra, né, para um determinado momento, quais são as maiores altas e as maiores baixas. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá explorar a página do Infomoney para ver se é possível fazer web scraping. Vamos explorar a página do Infomoney para dar uma olhada no código-fonte, tá? Logo aqui no início, a gente tem uma tabela com as maiores altas e as maiores baixas. Vamos dar uma inspecionada aqui. Vamos selecionar, não sei, a ação da Fleury e pedir para inspecionar aqui essa tabela para ver o que aparece. O site do Infomoney ele é bem dinâmico, né? Ele atualiza de tempos em tempos e parece que ele já atualizou aqui. Né? Bem, aqui eu não tenho muita pista do que está acontecendo. Então vamos lá, inicialmente, abrir as bibliotecas que a gente vai usar aqui. E aí a gente vai fazer um web scrap inicialmente da forma clássica, utilizando Beautiful Soup para parsear o HTML e ver o que a gente vai obter dentro desse HTML. Aqui, na verdade, é requests, tá? Vamos colocar a biblioteca re também, porque pode ser que a gente use alguma coisa de expressões regulares. Isso pode ser útil. Vou mudar o nome aqui também. Temos a classe tabela, tebari aqui, né? Tabela. Abre tebari, fecha tebari aqui embaixo, então essa é uma tabela. O que a gente poderia fazer é ver o que tem dentro dessa tabela. Aparentemente a gente não tem nada aqui, não tem informação significativa. A impressão que eu tenho é que isso daqui é uma informação dinâmica. Provavelmente eles têm algum script aqui dentro que puxa de uma API de forma dinâmica e isso vai atualizando a página. Né? O que a gente precisa fazer? Vamos determinar o URL. O URL vai ser a própria página do Infomoney aqui. Tá? A gente vai usar a biblioteca requests para tentar obter o HTML dessa página aqui. Na verdade é requests, né? Tá? Então, depois de obter aqui o response da página do Infomoney, né? Obter o HTML, a gente vai usar a Beautiful Soup para passear o que tem aqui. Né? Então, pegar a parte de texto. E para esse HTML eu vou falar o seguinte, eu quero que você encontre todos os elementos dentro do HTML que possuem a tag de table, né? Porque isso vai determinar que a gente está mexendo com tabelas aqui dentro da página do Infomoney. Por exemplo, essa tabela aqui tem a tag table. Se a gente procurar bem aqui, né, a gente vai eventualmente encontrar também a tabela de maiores altas. Então vamos ver o que ele nos retorna. Bem, retornou muito pouco, né? Aparentemente não retornou o que a gente esperava. Não tem nenhuma informação aqui dentro. O que a gente poderia fazer para ser mais específico? Ao invés de usar a função findAll, a gente poderia ser mais específico, pegar aqui o HTML e usar essa função aqui, ó, só find, tá? E vou dizer para ele, eu quero que você encontre as tables onde o ID é alguma coisa. Ou seja, eu estou procurando as tabelas que têm um ID específico, né? Lembrando que as tags caracterizam um elemento e a ID caracteriza um elemento específico. Então aqui no caso você tem uma tabela que tem um ID low. Vamos colocar um low aqui, para que ele referencie apenas aquela tabela e pegue apenas aquela tabela. E, mais uma vez, é frustrante, né, pessoal? A gente não consegue recuperar nada aqui dentro. Se eu chamar isso aqui de low, e se eu fizer isso aqui um data frame, né, usando a pandas,
a gente vai ver que não tem nada aqui dentro, né? É vazio. Ou seja, pelo método tradicional do web scraping, né, talvez não seja a melhor maneira. E se a gente entrar na própria página da altas e baixas, será que a gente tem algum avanço? Eu vou repetir o processo, então eu vou só copiar, colocar aqui. Vou chamar de response 2, URL 2, response 2, HTML 2. Vamos ver se ele vai obter alguma tabela. Tá, pessoal? A gente pode jogar esse HTML em algo parecido como esse find all aqui, para ver se ele encontra alguma tabela. E aparentemente, mais uma vez, a tabela está toda vazia. E o que é interessante, tá? Acho que se a gente pegar a página aqui de altas e baixas e a gente exibir o código-fonte, a gente pode fazer uma experiência de procurar por esse ID aqui, ou por essa classe, vamos procurar pelo ID, tá? Altas e baixas. E vamos fazer aqui uma experiência de procurar essa tabela de altas e baixas. Table ID, abre table, fecha table. E o que é interessante perceber, pessoal, realmente a tabela é vazia, ela não retorna nada, tá? Vamos procurar mais alguma coisa. Altas e baixas, tudo vazia. Parece que existe algum script aqui atrelado a essa página que fica buscando dinamicamente a informação de altas e baixas de alguma API que provavelmente o Infomani tem e traz para a página de altas e baixas. Até quem quiser, quem tiver curiosidade de eventualmente experimentar e dar uma olhada nesses links aqui, eu imagino que é isso que vocês vão encontrar. Se a gente vir aqui, por exemplo, percebam que a gente tem uma estrutura que parece algo como uma API, parece que ele está fazendo requisição para puxar essa informação dinamicamente. Não vou entrar nesse detalhe aqui, né, porque obviamente não é o nosso foco, mas dá para tirar alguns insights. Bem, a gente viu que o web scraping tradicional não funciona porque não é simplesmente o HTML que a gente precisa puxar. Parece que existe uma API que dinamicamente está trazendo resultado e a gente precisa meio que tirar uma foto da tabela em um determinado momento. Como que a gente pode fazer para tirar essa foto e obter a tabela em determinado momento? A forma mais direta, mais simples, seria usar o que a gente chama de WebDriver, né? Você vai usar o Selenium, talvez o WebDriver mais conhecido, e você vai meio que, como a gente fala, controlar o seu navegador, né? O Selenium ele vai controlar o seu navegador momentaneamente, ele vai tirar uma foto do que está se passando aqui nessa página e ele vai fazer uma extração do que a página está exibindo naquele momento. Tá? É um pouquinho mais complexo, mas vocês vão entender quando a gente chegar no final. Import WebDriver. Transformei em comentário? Não, isso. Tá? E uma outra coisa que é importante também é vocês precisam ter um WebDriver instalado. No meu caso, na minha máquina, eu já tenho o WebDriver instalado aqui, tá? É um WebDriver do Google Chrome. E vocês podem procurar esse Chrome Driver, digitando no Google mesmo, Chrome Driver, vocês vão encontrar, ele já está aqui. O que é que eu preciso fazer, tá, pessoal? Eu preciso encontrar o diretório onde o Chrome Driver está. Então eu vou fazer assim, import OS, que é a biblioteca para trabalhar com essa questão de diretórios, OS get cwd, obter com essa função o diretório de trabalho naquele momento, tá? Então se eu executar isso daqui, o meu path está aqui, esse é o diretório, então, onde está o nosso WebDriver. Vou chamar isso de driver. Tá, pessoal? Uma vez que a gente tem o endereço do driver, a gente pode acionar a biblioteca Selenium para abrir uma seção do Google Chrome. Então, eu vou fazer webdriver.chrome, vou colocar driver aqui dentro. Vou chamar isso, na verdade, de browser, que vai ser justamente uma
seção do Google Chrome. Observem que fazendo isso, ele já abriu até aqui uma seção do Google Chrome, obviamente sem nada, porque eu não passei comando nenhum. A primeira coisa que a gente deve fazer, vamos ver o nosso URL aqui. Eu vou chamar isso aqui, na verdade, de URL mesmo, para facilitar. O que a gente vai fazer? Eu vou abrir uma seção do Chrome e eu vou usar o método get para falar assim para ele. Abra essa página da web. Abriu o browser. Agora sim, ele abriu uma seção do Chrome e ele vai abrir a página de altas e baixas. Observem aqui que é interessante que à medida em que a gente vai passando os comandos, a gente vai conseguindo controlar o Google Chrome direto do Python. Tem um comando aqui que a gente precisa passar, que é para clicar nesse botão amarelo. Eu ainda não desvendei, não descobri como é que a gente pode identificar esse botão amarelo aqui para que o Python, né, para que a Selenium clique nesse aceitar todos os cookies. Mas enfim, isso vocês podem desvendar depois com mais tempo. E aí a gente tem a tabela aqui, né, de altas e baixas. Qual que é a nossa tarefa inicialmente? Bem, eu preciso identificar essa tabela, primeiro de tudo, né, então vamos colocar aqui, identificar tabela. Depois que isso acontecer, a gente precisa ser capaz de clicar nessa coluna aqui, variação diária, né? Porque se a gente quiser as maiores quedas, vai ser aqui, se a gente quiser as maiores altas, vai ser clicando mais uma vez. Então, clicar na coluna variação diária. Bem, como isso é um elemento dinâmico, a melhor coisa a fazer aqui é encontrar o que a gente chama de XPath, né? O XPath é uma espécie de endereço daquele elemento. Então, vamos dar uma inspecionada e vamos ver se a gente consegue encontrar a tabela aqui. Parece que então a gente conseguiu encontrar, pessoal. Parece que é aqui mesmo. O que é que a gente precisa fazer? Clica com o botão direito, vem aqui em Copy XPath. E aparentemente é esse o XPath que identifica a tabela. Tá? E aí o que é que a gente vai fazer? Existe um método na Selenium que é o seguinte: find element by XPath, que ele vai localizar um XPath aqui dentro dessa página para que então a gente realize os comandos que a gente quiser. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse XPath que identifica essa tabela para dentro dessa função. Tá? E eu vou usar aqui o meu objeto browser. E eu vou dizer para ele, usando esse browser aqui do lado direito, que é controlado pelo Python, eu vou dizer, encontre esse elemento aqui. E aparentemente ele encontrou, ele deu alguns... retornou, né, um objeto dizendo onde que ele encontrou isso. Então, sucesso. O que a gente precisa fazer agora, depois? A gente precisa encontrar o que identifica, o XPath que identifica essa coluna aqui, vamos colocar aqui, inspecionar, porque é esse elemento, pessoal, que vai fazer com que a gente consiga clicar na coluna para mudar a ordem, se a gente quer as maiores altas ou as maiores baixas. Então vamos procurar, vamos abrir aqui para ficar melhor. Tá bem difícil aqui, pessoal, encontrar, mas a gente vai encontrar. Continuando aqui nossa procura, vou clicar aqui na variação diária. Inspecionar apenas esse elemento. E parece que é isso, pessoal. Parece que a gente encontrou. Veja que para cada um desses elementos aqui, a gente tem a correspondência das colunas. A gente quer essa coluna aqui. Vamos então pegar o XPath que caracteriza essa coluna. Vamos voltar lá para o Python.
E aparentemente é esse XPath aqui que a gente quer. Vou até colocar isso como um comentário para a gente guardar. Esse é o XPath para mudar a orientação da coluna, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez antes para o nosso navegador encontrar a tabela, só que dessa vez eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer para o meu navegador encontrar esse XPath aqui, tá? Vou falar assim para ele, encontre esse XPath e clique nele. Porque se ele clicar, o que vai acontecer? A gente vai mudar a orientação da tabela e vocês vão ser capazes de ter não só as maiores altas, como as maiores baixas também. Então vamos fazer esse teste. O nosso navegador está aberto aqui do lado direito. Vamos usar o Python para controlar o navegador. Fazer o teste. Aparentemente funcionou, a gente conseguiu mudar a orientação da tabela. Vamos testar de novo. Deu certo mais uma vez. E reparem, pessoal, a gente tem total liberdade de usar o Python para fazer essas operações. Bem, uma vez que isso deu certo e está funcionando, você pode escolher a foto da tabela que você quer. Se você quer trabalhar com as mínimas, então você clica e deixa a tabela nesse estado. Se você quer trabalhar com as máximas, ou com as maiores altas, né, você clica aqui, deixa a tabela nesse estado, porque é nesse estado que a gente vai pegar ela. O que é que a gente vai fazer então? A gente vai pegar o código que identifica a tabela. Esse é o código que identifica a tabela, e eu vou falar o seguinte para ele. Eu quero que você pegue o código HTML que representa essa tabela nesse exato momento. Tá? A representação do HTML daquela tabela naquele exato momento. E é isso que esse comando aqui vai fazer. Tá? Se a gente executar isso aqui, percebam que essa é a tabela que a gente está obtendo, né, que o Infomoney está obtendo de forma dinâmica aqui do lado direito. Eu vou chamar isso aqui de alguma coisa, vou colocar, sei lá, tabela dinâmica, né, que é uma tabela que ela muda de formato de minutos em minutos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar isso aqui dentro, já que isso aqui é HTML, né, puro, eu vou passar isso aqui dentro da função readHTML, que é a função para ler HTML do Pandas. E aí vejam que ele obteve num formato não muito simpático. E outra coisa interessante, pessoal, observem que ele não é capaz de identificar o decimal, né? A gente vê aqui ó, que Fleury, nesse exato momento que eu estou gravando, está 26,98, enquanto que aqui ele traz 2.698. Como que a gente consegue adaptar isso? E aí a questão de manipulação da Pandas, mais uma vez, eu preciso falar para ele que decimal vai ser vírgula, eu quero que ele identifique o decimal como vírgula, e eu quero que quando ele vê ponto, ele saiba que aquilo é milhares. Eu vou chamar isso aqui de data frame, tá? E agora começa a nossa manipulação de data frame. Primeiro de tudo, vamos ver se df é realmente um data frame. E observem que não, é uma lista. É uma lista de data frames. Então a gente precisa indexar aquela lista para obter o primeiro data frame de dentro da lista. Então eu posso fazer df 0 para obter o primeiro data frame. E aí então a gente conseguiu finalmente obter o data frame de maiores altas e maiores quedas, né, para um determinado momento, para um determinado pregão. E é interessante, pessoal, que vocês poderiam colocar isso aqui de uma forma mais rápida de rodar, né? Então, assim, eu quero agora as maiores quedas. Beleza, deixa o seu navegador do jeito que está e roda agora a sua função de extração. E aí você tem aqui, ó, as maiores quedas, que nesse momento é BBDC3, BBDC4, e por aí vai, pessoal. Então, conseguimos aqui responder a pergunta. Sim, é possível. Fiquem à vontade para explorar ainda mais o código-fonte do Infomoney. Com certeza tem coisa muito mais bacana aqui, né? A minha intenção era responder as perguntas dos alunos. E aproveita para sugerir aqui, o que você teria feito diferente? Você teria obtido mais alguma coisa? Você teria utilizado alguma outra biblioteca que não o Selenium? Quais são suas sugestões para tornar esse processo ainda mais automatizável, dinâmico e mais fácil de rodar? Comentem aqui, deem as suas sugestões, porque isso é muito importante para a gente e ajuda a gente a desenvolver o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.